Fala galera, aqui é o Thiago do canal Teologia e um Café. Nós estamos aqui hoje com a presença ilustre do meu amigo Esdras Machado do canal Logos Aletheia. E hoje o vídeo está um pouco polêmico. Nós falaremos de um assunto que tem estado em voga ultimamente aí, que é arminianismo e calvinismo. Hoje, então, nós iremos falar das duas visões teológicas que, desde a época da Reforma Protestante, vem se degladiando, vem discutindo, vem gerando vários debates e que, às vezes, isso acaba não sendo bom. Nessas visões teológicas, nós podemos ver que, mesmo estando totalmente opostas uma à outra, não vou dizer se é totalmente oposta ou, sei lá, se é tão diferente assim, mas nós podemos ver que mesmo ambos os lados pensando de forma diferente, tendo visões soteriológicas diferentes, é possível, cara, ter uma amizade que glorifique a Deus. Na verdade, mesmo que ambos possuam visões diferentes acerca da doutrina da salvação, da soteriologia, é possível sim, como o meu amigo disse, ter uma amizade que glorifique a Deus. É importante ressaltar, é importante frisar que no amadurecimento teológico também, as pessoas que param para ouvir outras que têm visões diferentes delas mesmas, amadurecem teologicamente, crescem teologicamente falando. Antes de a gente começar a falar sobre isso, é bom que a gente mostre como que foi o surgimento desses dois segmentos teológicos. Que se a gente for pegar no corredor da história, a gente for olhar aí no retrovisor da história, a gente vai ver que no dia 16 de novembro de 1618, que dá exatamente 101 anos e 12 dias depois que Martinho Lutero cravou lá nas portas do Castelo de Wittenberg, as 95 teses, ou seja, 101 anos e 12 dias depois, foi então um grupo de estudantes. Eles levam uma documentação para o conselho religioso, para o conselho da igreja, lá na Holanda, na cidade de, se eu não me engano, na cidade de Dordrecht, na Holanda. Eles apresentam esse documento e até aí então começa o Sínodo de Dort. E com essa documentação, os alunos do teólogo holandês Jacobus Arminius, que em português pode ser traduzido como Jacó Armínio ou Tiago Armínio. Então, esses alunos eles fazem uma compilação de todos esses estudos, fazem uma remonstrância da doutrina que era pregada naquela época, e então o documento passa a se chamar remonstrância, sendo assim, esses alunos passam a ser conhecidos como remonstrantes. A remonstrância era um documento que apresentava 5 artigos que sintetizavam os ensinamentos do teólogo holandês chamado Jacó Armínio. O primeiro deles é: tanto a eleição como a condenação se deram pela presciência divina. A capacidade de Deus, o poder de Deus de antever quem aceitaria a sua palavra, bem como aqueles que rejeitariam a sua graça. O segundo dizia que, embora a expiação fosse qualitativamente suficiente a todos, ela só se tornava eficaz na vida daqueles que crescem. O terceiro dizia que nenhuma pessoa seria capaz de responder à vontade de Deus sem o auxílio da pessoa do Espírito Santo. O quarto dizia que a graça era resistível, ou seja, a graça poderia ser resistida. O quinto dizia que os crentes poderiam resistir à tentação e eles eram dotados do auxílio da graça para tanto. Mas se eles poderiam decair da graça ou não, isso seria assunto para debates posteriores. Então, somente 8 anos depois deles terem apresentado toda essa documentação, é que eles começaram a vislumbrar a possibilidade de realmente o crente poder apostatar totalmente da fé. Então, esses artigos da remonstrância que você acabou de dizer, depois que eles foram apresentados, eles deram, vamos dizer assim, eles deram uma enxugada e com uma linguagem mais polida, eles
fizeram essa compilação toda, começando e mostrando esses artigos em 5 pontos, que a gente conhece como os 5 pontos do arminianismo. O acróstico FACTS define, sintetiza os 5 pontos clássicos do arminianismo. E a palavra FACTS significa fato. Primeiro, nós veremos entre os 5 pontos do arminianismo a depravação total, que nesse ponto se alinha ao pressuposto calvinista também. Segundo, nós poderemos apresentar aqui a expiação que é ilimitada, ou a expiação universal. O que isso quer dizer? É que Cristo morreu por todos. Terceiro, nós poderemos apresentar a eleição condicional. Essa eleição foi condicionada à fé. Em quarto lugar, a graça resistível, ou seja, a resistibilidade da graça. Os homens podem resistir ao Espírito Santo e rejeitar a graça que advém de Deus. Em último lugar, a segurança em Cristo, ou seja, o cristão está seguro enquanto ele estiver em Cristo. Nesse ponto, abre a possibilidade de uma apostasia real por parte do cristão. Então, apresentado, juntado todos esses pontos e assinados por cerca de 45 ministros da época, se eu não me engano, dá-se início ao Sínodo de Dort, que começam os jogos, né? Quase 6 meses depois, no dia 9 de maio de 1619, então acaba o Sínodo de Dort. E a partir desse término é que nasce os 5 pontos que nós conhecemos como os 5 pontos do calvinismo. É bom evidenciarmos 2 pontos. Primeiro é que tanto Calvino quanto Armínio não estiveram presentes no Sínodo de Dort. Eles nunca estiveram frente a frente no Vejam Só. Pois é. O segundo ponto é que o calvinismo ganhou esse nome não porque Calvino foi o originador desse conjunto de doutrinas soteriológicas, mas sim porque ele foi o que melhor o sistematizou durante o período da Reforma Protestante. Com essa sistematização que Calvino fez e também depois de todo o estudo do Sínodo de Dort, nasce, como eu disse anteriormente, os 5 pontos do calvinismo, que nós conhecemos hoje como a tulipa, que em inglês é tulip, que é um acróstico formado em inglês, que eu não vou falar em inglês aqui, cara. Se eu falar, vai ser a mesma coisa que eu tentar falar em alemão, mas tudo bem. O primeiro ponto é depravação total, que mostra a depravação do homem. Que o homem ele é tão depravado que ele não consegue escolher nada em sentido das coisas ou da glória de Deus. O segundo ponto é a eleição incondicional. Esse ponto ele mostra que não requer da mão do homem querer ser salvo ou não. É uma eleição incondicional, pois Cristo é quem vai escolher os seus eleitos ou que vai eleger aqueles que estão predestinados à salvação. O terceiro ponto é a expiação limitada, ou seja, Cristo morreu somente por aqueles que creem no nome dele, desmentindo o fato de que Cristo morreu por todos. O quarto ponto é graça irresistível, que argumenta que o homem não consegue resistir ao chamado de Deus. O quinto e último ponto é a perseverança dos santos, que argumenta o seguinte, que depois que o homem entende a depravação, entende que ele foi eleito incondicionalmente, que Cristo morreu por ele, por aqueles que são eleitos, e que ele não consegue resistir à graça, então este vai perseverar até o final. Claro que essa perseverança ela vem através de Cristo, mas esses 5 pontos, eles sistematizam grande parte da doutrina soteriológica calvinista. Mesmo com a sentença do Estado holandês imposta a uma centena de ministros após o Sínodo de Dort, fazendo com que esses ministros fossem exilados, e uma outra centena de ministros que foram privados dos seus próprios púlpitos de pregarem, nós podemos ver na história, nos anais da história, que grandes homens com pensamentos soteriológicos divergentes fizeram belíssimas amizades. Eles foram grandes amigos, foram parceiros de caminhada, mas também grandes oponentes em grandes debates. Então, muita gente tenta inutilizar esses debates.
Cara, eu concordo que o debate, quando ele começa a sair de um controle emocional, já é algo perdido. Sem contar que eu acredito que um bom debate, um debate saudável, pode ajudar qualquer pessoa. Por exemplo, se nós estamos debatendo algo e esse debate está sendo saudável entre mim e você, cada um apresentando a sua posição teológica, defendendo essa posição teológica de forma simples. Nesse sentido, eu acredito que esses debates possam ser, sim, saudáveis. E também debate, cara, não é para poder a gente provar quem é que está certo e quem está errado. A gente simplesmente apresenta os nossos argumentos e a partir disso nós começamos a considerar esses argumentos e estudar em cima, para poder tentar ter uma compreensão melhor em cima de cada ponto. E também debate acadêmico é totalmente aceitável. Não é possível que no âmbito de uma faculdade ou de uma sala de aula, nós não possamos debater as nossas visões. Mas é claro que tudo tem um limite. Quando começa a sair do limite do controle emocional, então é o momento certo de parar. Em nome de Jesus. Ai, esse é o cão tentando atrapalhar a gente. Literalmente o cão. Bora. Nós podemos elencar exemplos, e vai o primeiro deles, a figura de Martinho Lutero e Philippe Melanchthon. Martinho Lutero sempre foi um monergista. E Philippe Melanchthon, por incrível que pareça, era sinergista. Por mais que ele fosse um reformado, ele tinha um pensamento sinergista. E ele entendia que, no tocante à salvação, tanto o homem quanto Deus cooperavam entre si para essa salvação. E eles foram tão amigos, Thiago, que eles lutaram ombro a ombro na causa da reforma. Nós podemos também falar sobre George Whitefield e John Wesley, esses ilustres homens que passaram pela terra, do qual a terra não era digna deles. George Whitefield foi um grande pregador, considerado o príncipe dos pregadores do ar livre. E John Wesley também pregou mais de 60 mil sermões. Esses dois homens cresceram espiritualmente juntos, foram regenerados por Cristo. E John Wesley é o mais famoso de todos os arminianos. Mas nós sabemos que George Whitefield era um convicto calvinista. E eles eram amigos. E interessante que surge também uma história dentro disso, que uma pessoa tomou conhecimento dessas divergências doutrinárias, soteriológicas entre John Wesley e Whitefield, e chegou perto de Whitefield e perguntou: será que você vai ver John Wesley no céu? E aí Whitefield, com sua peculiar resposta, com a sua personalidade forte, disse: eu temo que não. E isso causou espanto àquela pessoa, mas logo em seguida ele completou sua resposta dizendo: eu temo que não, porque John estará tão perto do trono da glória de Deus que eu não verei. Esses exemplos que você me deu me lembrou da história de George Campbell Morgan e Martin Lloyd Jones. Morgan, um arminiano irredutível, estudioso e que tinha muita profundidade na sua pregação, e Lloyd Jones, que foi um dos maiores escritores e principalmente um dos maiores mestres do século XX, um cara que falava muito bem dentro daquilo também que acreditava, dentro do seu segmento teológico. Mas a gente vê que Morgan, em momento nenhum, ele hesitou em abrir mão da capela de Westminster para o pastorado de Lloyd Jones. Mesmo sabendo que teria uma possibilidade da igreja mudar a sua visão soteriológica, mudar a sua visão teológica, aquele homem, o Morgan, ele ainda assim achou que, ele viu que Lloyd Jones era um homem de Deus e um homem que pregava a centralidade de Cristo, assim como ele vinha pregando há muitos anos. Então Lloyd Jones, um calvinista, sucede um arminiano como Morgan. E isso, para mim, cara, foi um dos maiores exemplos, vamos dizer assim, na época contemporânea, que os debates ficaram de lado e uma concordância somente veio à tona, que é a pregação do Evangelho da Cruz, a pregação do Evangelho de Cristo. Para mim,
é um maior exemplo de humildade das duas partes. Tozer nos conta a história de John Wesley, que também nos impressiona, Tiago. John Wesley, como todos sabem, fundador da Igreja Metodista, do Metodismo, e era também um arminiano convicto, irredutível, ao ponto de ser considerado e de ser mais conhecido do que o próprio Jacó Armínio, John Wesley, né? Ele é a figura mais proeminente, mais importante, vamos assim dizer, do arminianismo. Embora ele não seja classificado no arminianismo clássico, porque ele teve suas peculiaridades, né? Então daí surgiu o arminianismo wesleyano. Mas John Wesley, quando estava no seu leito de morte, ele cantava uma canção. E seus familiares, né, Tiago, chegaram perto do seu leito de morte, de sua cama, e abaixaram para ver o que Wesley sussurrava na sua morte. O que você acha que Wesley cantava? O que você acha que os familiares escutaram Wesley cantando no seu leito de morte? Na verdade, Wesley exaltava a pessoa de Deus, Tiago. A pessoa de Deus como Criador, aquele que traz o fôlego de vida para todos nós. E esse hino era de Isaac Watts, né? um calvinista convicto, um calvinista irredutível. Ou seja, nós temos no leito de morte de John Wesley o seguinte cenário: John Wesley, um arminiano convicto, irredutível, cantando a canção de autoria de um calvinista irredutível. Isso para mim é um grande exemplo também, porque as diferenças ficaram de lado e o que prevaleceu foi a adoração ao único Deus e Senhor das nossas vidas. Afinal de contas, então, qual é o nosso segmento teológico? O que cada um crê? Nós então agora iremos mostrar para vocês qual o nosso segmento teológico, porque ambos estudamos teologia, ambos frequentamos a mesma sala de aula, frequentamos a mesma igreja e, além de tudo, nós debatemos às vezes e amamos, isso precisa deixar claro, amamos de forma muito igual a teologia reformada. Mas qual é o nosso segmento teológico? O meu segmento teológico é o segmento sinergista, é o segmento arminiano. Eu creio numa cooperação do homem e Deus no tocante à salvação. Eu creio que na depravação total, e nesse ponto, né, a gente se alinha ao calvinismo. Eu creio que Cristo morreu por todos. Eu creio dessa forma. Eu creio que a expiação não foi apenas para um número seleto de pessoas, e sim para toda a humanidade, como diz João 3,16. Eu creio na eleição condicional, na eleição condicionada da fé. E nesse ponto eu não creio que a fé, dentro do sistema arminiano, ela pode ser reputada como obras. Não, a fé é diferente de obras. Eu também creio na resistibilidade da graça. O homem pode resistir à graça. O homem pode resistir à oferta da salvação. Nesse ponto, eu não sou um arminiano de 5 pontos. Eu sou um arminiano de 4 pontos. Eu até confesso que já fui de 5 pontos, mas hoje eu pendo mais para o lado de ser um arminiano de 4 pontos, porque eu também creio na perseverança dos santos. Eu creio que um cristão, ele não pode apostatar-se finalmente da fé ou da graça. Ele não pode decair finalmente. Ele pode sim cair em tentação, ele pode ficar por um tempo, né, Tiago, fora da presença, né? Mas ele não pode cair totalmente, porque há inúmeros textos. Uma das obras que me influenciou muito foi a obra de Tiago Titilo Veloso, um pastor batista arminiano, mas porém de 4 pontos, porque essa é a linha soteriológica que é majoritária no meio batista. E eu fui muito influenciado por essa obra chamada Jamais Perecerão, e eu não creio que um cristão ele pode apostatar-se finalmente da graça. Eu posso aqui citar Charles Spurgeon, um convicto calvinista, que pregava sobre os 5 pontos do calvinismo, no tabernáculo metropolitano. Esse homem que foi considerado o príncipe dos pregadores, de origem batista, ele pregava com tanta veemência
que houve uma onda de avivamento na Inglaterra. Esse homem, certa feita, ele disse em um dos seus sermões que muitas vezes ele estava sendo considerado um calvinista arminiano ou um arminiano calvinista. Mas ele não se preocupava com isso, Tiago. E ele disse: eu não me preocupo com isso, desde que eu morra, desde que eu esteja sempre com a minha Bíblia do meu lado. Porque ele entendia que essas questões eram questões secundárias. Charles Spurgeon também, certa feita, convidou um pregador metodista para pregar no tabernáculo metropolitano e indicou aproximadamente 40 obras desse mesmo pregador. Isso mostra que Charles Spurgeon amadureceu ao ponto de ter uma convivência pacífica com arminianos, embora fosse um calvinista convicto. Então essa é a minha posição. Não seja ignorante ao ponto de dizer: eu sou arminiano, então eu vou só ler obras de arminianos. Ou vice-versa: eu sou calvinista, eu vou só ler teologia reformada, só teologia calvinista. Não. Nós temos que tirar essa venda, tirar isso que tapa a nossa visão, porque quando nós amadurecemos teologicamente, nós entendemos que o nosso campo de teologia, a nossa seara teológica, ela cresce de forma tão edificante para nós, que a nossa ignorância, que o nosso sectarismo, o nosso partidarismo tem que ficar de lado e tem que ser destruído, tem que ser aniquilado, porque o que nós estamos aqui na terra para glorificar Cristo, para glorificar a Deus, e isso até mesmo com a nossa teologia. Depois do que o nosso amigo Esdras disse, quando ele se posicionou como arminiano, resta para mim o calvinismo. Eu realmente sou, na verdade, de posição monergista, em muitos aspectos tido como calvinista, apesar de não concordar com toda a sistematização de Calvino, mas soteriologicamente sou calvinista, tá? Sou monergista. Enfim, assim como Esdras disse, nós não podemos limitar a nossa visão, o nosso campo de leitura, o nosso campo de estudo somente a teólogos que respeitam ou que escrevem somente na linha que nós pensamos ou estudamos no campo teológico. Por exemplo, eu sou monergista, vou ler somente obras de autores que são calvinistas ou monergistas. Eu particularmente tenho um autor que eu gosto muito, que o nome dele é A.W. Tozer, é um dos autores arminianos que eu mais leio na atualidade. Leio muitos artigos dele. C.S. Lewis, faço bastante leitura de C.S. Lewis. Inclusive, um dos livros dele que mais mexeu comigo foi o Cristianismo Puro e Simples, onde ele aborda várias questões, ele cita também várias questões soteriológicas no livro. Mesmo não concordando, essa obra trabalhou muito dentro dele. Ele aborda essa questão também, de às vezes a gente, no Cristianismo Puro e Simples, ele aborda essa questão de você jogar no limbo, jogar no inferno pessoas por causa de questões secundárias. Exatamente. E muita gente que leu essa obra fica jogando outras pessoas no Hades, fica jogando em qualquer outro lugar, no Lago de Fogo, por causa de questões secundárias. E leram C.S. Lewis e falam que foram influenciados por C.S. Lewis, foram nada. Exatamente. Uma das coisas que mais influencia quando você estuda boa teologia, tanto arminiana quanto uma teologia calvinista, o que mais influencia na nossa vida é a humildade. Porque Armínio, na verdade, ele não, na Holanda, aquilo que a gente tinha conversado quando a gente estava montando o roteiro desse vídeo, Armínio na Holanda ele não é lembrado somente como o teólogo que espalhou suas ideias no campo sinergista, mas ele é o teólogo lembrado pela piedade, pela paciência, pela mansidão e principalmente pela séria teologia que ensinava, que pregava. E é mais ou menos isso. Quando nós estamos fazendo teologia diante de Deus e para Deus, a maior influência teológica que nós temos na nossa vida é a humildade. Porque quando nós somos humildes para poder ouvir a outra pessoa que
mesmo assim, às vezes não concorda com a nossa postura soteriológica, isso muda muita coisa no nosso coração. Certa feita, quando eu fui te visitar lá, que a gente passou horas tendo um debate gostoso, um debate saudável, e na verdade eu tinha ido para visitar a filha dele, quando acabou eu e ele somente conversando, mas foi um dia bem proveitoso. Então, em suma, nós queremos concluir esse vídeo falando que realmente nós podemos respeitar o ponto de vista do outro, nós podemos falar do nosso ponto de vista um com o outro e com uma amizade que glorifique a Deus, como nós falamos no começo. O Esdras arminiano, eu calvinista, mas mesmo assim a nossa amizade é uma amizade que glorifica a Deus e que, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente não fica debatendo só isso. A gente também tem um tema central das nossas conversas, que é a cruz de Cristo. Enfim, nós queremos dizer para você que está assistindo esse vídeo que não são todos os arminianos e calvinistas que vão se degladiar entre si. E outra coisa, respeite o ponto de vista, a visão, a teologia do seu amigo e irmão em Cristo, assim como nós respeitamos um ao outro. Enfim, eu quero te agradecer, Esdras, por ter estado aqui no nosso canal, ajudando a acrescentar conteúdo no canal. Não vou dizer melhorar conteúdo, porque senão ele está colocando em xeque os outros vídeos. Mas você ajudou muito, acrescentou muita coisa no nosso canal. Quero agradecer também um amigo que vocês não estão vendo aqui, o nome dele é Lucas, é o irmão do nosso amigo Esdras, que está nos ajudando aí na gravação desse vídeo. Forte abraço a todos, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu, galera!